Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report. Converso agora com o Nicolas Totti Júnior, CEO da ShareCare no Brasil. Tudo bem, Nicolas? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? É um prazer estar aqui com vocês da Money Report. E eu fico à disposição aí para suas perguntas, dúvidas, esclarecimentos que eu possa dar para a audiência de vocês. Nicolas, o motivo da nossa entrevista aqui, claro, é a pandemia do novo coronavírus, né? Esse tem sido o assunto aí nas últimas semanas no Brasil, e você que atua aí nesse setor de saúde pode esclarecer algumas de nossas dúvidas. Então, sim, para a gente abrir essa conversa, queria que você fizesse uma avaliação, um balanço até agora sobre o que se sabe dessa doença e os impactos no setor de saúde. Olha, Lucas, de uma forma muito. Eu vou tentar simplificar aqui, porque a gente tem muita informação e muita informação circulando, né, com várias opiniões e formas de você encarar esse problema. Eu separaria em duas conversas bem objetivas. Uma delas está associada à questão da saúde. O que a gente sabe até hoje, né? O que nós sabemos é que o efeito do coronavírus, ele, em cerca de 80, 90% dos casos, ele serão efeitos muito leves, né? Nada de grande vai acontecer. E as pessoas vão seguir as suas vidas e tem o impacto, né, da saúde, mas de uma forma pouco agravada. O que é o problema? O problema são os outros 5, 10%, porque esses sim desembocam em algo que está associado a uma questão de pneumonia, e cerca de 3, 5%, enfim, esses números variam, né? Mas existe um percentual alto de pessoas que acabam necessitando de respiradores, de UTI, de um cuidado mais intensivo. Aonde que está o nó do problema? É que como o vírus se espalha rapidamente, você tem um crescimento exponencial das pessoas, e quando a gente fala desses 5, 10%, isso para o sistema de saúde, ele entope o sistema de saúde, ele é mais do que o sistema permite suportar, e aí você tem um certo colapso, e aí você começa a ter problemas, porque você não dá vazão àquela necessidade, àquela demanda dos indivíduos. Então, essa é a parte de saúde, essa é a preocupação dos médicos. O que os médicos epidemiologistas estão dizendo? Olha, nós temos um problema aqui, porque se a gente não conter o avanço do vírus, nós não temos como o sistema de saúde dar vazão às demandas de pessoas que vão desembocar em um caso mais grave. Essa é a parte da saúde. O que a gente vê do lado econômico, né? Que quando você faz um shutdown, quando você para a economia e você para a circulação da forma como foi proposta, nós temos uma outra consequência, que evidentemente é o que a gente sabe, isso a gente já sabe. Os negócios pequenos, mesmo os grandes negócios, eles têm um fôlego, muitas vezes, de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quando tem fôlego. A gente está falando de 30 e tantos milhões de autônomos no Brasil. Então, assim, nós temos uma questão econômica seríssima, porque, veja, não é só a questão de você fazer um shutdown e você parar a economia. O que significa essa parada e como é que você vai fazer a reativação dessa economia. Não se faz tudo isso apenas apertando um botão. Então, o que a gente pode esperar do outro lado econômico? É que a gente tenha uma série de consequências de você parar isso pelo lado da saúde. O que eu vejo? Eu vejo que o problema é um só, e a gente precisa entendê-lo como um só, e é um problema que tem a sua componente de saúde, tem a sua componente econômica, mas principalmente ele vai afetar vidas. E a questão que eu coloco aí para todos os nossos governantes e para nós que somos CEOs, enfim, líderes de empresas, sejam públicos ou privados, qual que é a equação, qual que é o conjunto de ações que a gente precisa tomar para que, de fato, a gente tenha a minimização dos efeitos em relação a toda essa questão, e não apenas uma parte delas. Então, o assunto é complexo, existem vertentes, e eu diria para você que a gente só vai entender o que é certo ou errado daqui a um certo tempo, né? E vamos ver, né? A gente está tentando
passar por essa crise da melhor forma possível, para que a gente, de fato, tenha a normalização das nossas vidas o mais rápido possível, com a menor perda de vidas em todos os sentidos associada a essa problemática, como eu comentei. Como você destacou, esse é um problema muito complexo, né, que envolve a autoridade médica e a autoridade governamental, né, os poderes públicos. Agora, focando um pouquinho mais no lado da Sharecare, eu queria que você contasse para a gente as ações que têm sido desenvolvidas para ampliar a cobertura nesse momento de crise, né, no meio dessa pandemia. O que vocês têm feito para enfrentar essa doença, tanto do lado empresarial, parte da empresa, como do lado da saúde, de ampliar a cobertura para os clientes? Perfeito. Bom, a ShareCare, assim como a área da saúde como um todo, está na ponta de lança de tudo isso, né? Quer dizer, nós estamos aí, entre aspas, somos todos vetores de enfrentamento dessa crise, né? Por quê? Porque a ShareCare atua com gestão de saúde e bem-estar, ela atua focada em riscos em saúde e tem ferramentas para que a gente possa minimizar esses riscos ou eliminá-los. Então, tudo aquilo que a gente está falando em relação à Covid-19 e ao coronavírus, nós estamos totalmente na linha de frente. Muito bem. O que nós fizemos como empresa? Nós já vínhamos nos preparando há cerca de entre 2 a 3 anos no processo de incremento e expansão do home office. Nós sempre acreditamos que isso seria uma forma eficaz de nós darmos vazão, de nós termos flexibilidade, de nós trazermos práticas modernas para a forma como nós trabalhamos. Então, nós já tínhamos cerca de 30% da nossa operação com profissionais da saúde em um regime de home office, e nós começamos aí há mais de um ano a fazer uma política de home office para as pessoas na nossa parte administrativa, onde as pessoas, em pelo menos 1 ou 2 dias, já trabalhavam em home office. Tudo isso para dizer o seguinte: então, quando toda essa crise, né, e esse fator agudo se acentuou e a gente precisou fazer essa movimentação, como a grande maioria das empresas, nós já tínhamos um certo preparo, um certo conhecimento. Por isso, para nós foi provavelmente mais fácil do que para a grande maioria fazermos essa movimentação de quase termos hoje quase 100% da nossa população de colaboradores e funcionários em home office. Não está todo mundo, nós ainda seguramos uma parte que eu vou comentar para você logo adiante. Então, essa foi uma das ações mais relevantes, né? Colocar todo mundo em home office, e como é que a gente faz com que a empresa siga a sua vida e possa continuar suas atividades. Nós criamos um comitê de crise, também fundamental, então praticamente todos os dias nós nos comunicamos, criamos esse comitê para verificar como é que nós estamos cuidando das nossas pessoas, se elas estão tendo, quais são as problemáticas, as dificuldades, os desafios que elas enfrentam, e como é que a gente pode, de uma forma geral, enfrentar esse desafio como empresa, voltada à questão de tempo e à questão de foco que nós precisamos. Outra coisa importantíssima que nós fizemos desde o começo, quando começou toda essa problemática, nós focamos muito na prevenção, né? Então, assim, como é que nós podemos identificar pessoas que eventualmente têm algum tipo de risco, isolar essas pessoas, fazer com que elas não viessem ao escritório e suportá-las para efetivamente a gente entender se essa pessoa tinha ou não a possibilidade de ter o vírus, porque nós temos ainda uma quantidade de testes muito pequena. Então fica difícil da gente garantir que a pessoa tem. Mas todos os casos onde nós tínhamos a menor perspectiva, nós imediatamente pusemos essa pessoa para trabalhar de casa ou eventualmente estar afastado. Então, nós fizemos muita comunicação, né, criamos um canal onde frequentemente eu também faço alguns vídeos de comunicação para que a gente tenha um acesso às pessoas que estão aí remotas e não estão se vendo, né, pelo menos fisicamente. E também criamos formas de a gente se comunicar, teleconferências, etc., para agregar grupos
para que a gente possa também trocar um pouco de ideias e dúvidas, enfim, tentar manter ao máximo a comunicação e o funcionamento da empresa da forma mais normalizada possível. Do lado da saúde, como eu comentei, a Sharecare está na linha de frente. Nós cuidamos de pessoas que precisam do nosso suporte, nós temos ferramentas que vão ao encontro do enfrentamento dessa crise. De forma objetiva, que tipo de ferramentas nós temos? Nós temos uma ferramenta chamada Ligue Saúde. O que é essa ferramenta? Ela é uma grande porta de entrada para quando as pessoas têm algum tipo de dúvida ou quando precisam de algum suporte, acolhimento em termos de saúde e bem-estar, nós temos toda uma equipe aqui que faz um trabalho 24/7, hierarquizado, para a gente buscar, através de algoritmos e protocolos, dar o melhor acolhimento para as pessoas e buscar identificar qual que é o grau de risco que essas pessoas têm e para onde elas precisam se direcionar. Então, nós já tínhamos esse serviço em parceria com uma grande empresa britânica que tem protocolos muito bem elaborados para a gente poder fazer essa triagem. Então, nós temos aqui técnicos de enfermagem, nós temos enfermeiros, nós temos a possibilidade das pessoas conversarem com um médico, inclusive, e nós tínhamos um trabalho que aí sim é um trabalho que pode ser contratado à parte ou não, associado inclusive a enviar ambulâncias, né, ou equipes de saúde à casa das pessoas. Nós estamos colocando, com toda essa mudança que nós tivemos e com toda essa demanda, nós estamos colocando também uma etapa onde nós plugamos a parte de teleconsulta ou a telemedicina, né? Para que a gente possa, de fato, dar vazão às diversas necessidades que as pessoas têm, mas de uma forma hierarquizada, para que ela faça sentido e que a gente feche essa conta hoje do ponto de vista financeiro, dando o apoio a que as pessoas realmente necessitam. Por que eu estou comentando isso? Porque abriu-se agora a porta da telemedicina. Importantíssimo, acho que tem espaço para a telemedicina e ela pode conviver com todo o suporte e o acolhimento que já é feito pelos médicos. Eu acho que, evidentemente, como se abriu a porta, a gente está indo rapidamente aí progredindo em algumas questões mais digitais e virtuais. Qual que é o meu ponto de partida aqui e a minha observação? Tomemos um pouco de cuidado para a gente não abrir a porta para qualquer um, de qualquer jeito, a qualquer momento. Porque tudo isso tem um custo, não faz sentido a gente ter teleconsultas, eventualmente, que poderiam ser resolvidas ou com técnico de enfermagem ou com uma enfermeira. A videoconsulta não resolve todos os problemas. Então, assim, eu acho importantíssimo nós adotarmos tecnologias e, de fato, abraçarmos para fazer com que, do ponto de vista do usuário lá na ponta, a gente dê uma melhor experiência, um melhor acolhimento e um melhor suporte. A gente só não pode achar que tudo aquilo que é novo, né, serve para todo mundo de qualquer forma e tudo isso se paga simplesmente porque alguém vai pagar a conta. Não funciona dessa forma. Eu só queria reforçar outras ferramentas que a Sharecare tem e que vão também ao encontro desse enfrentamento. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ativamente fazendo campanhas específicas para todas as pessoas que são doentes crônicos, que nós já monitoramos, para pessoas de maior idade, acima de 60, 65 anos. Para essas pessoas, nós estamos fazendo campanhas específicas com os nossos profissionais da saúde para verificar quais são os riscos relativos à Covid-19 que essas pessoas têm. Por quê? Porque são grupos de risco e elas necessitam de um mapeamento para que a gente possa acolher essas pessoas o mais rápido possível, se elas tiverem riscos, e, por outro lado, prover todo tipo de informações necessárias e orientações para que essas pessoas, de fato, permaneçam nas suas casas e tenham uma série de ações e precauções para que elas não desemboquem no pronto-socorro, enfim, nos hospitais.
Nós temos também a plataforma ShareCare, que é uma plataforma digital onde nós temos uma série de informações associadas ao coronavírus. Criamos uma página específica para o coronavírus. Nós temos dentro dessa página um bot onde a pessoa pode, através de uma interação com a máquina, verificar se os seus sintomas justificam que ela vá ao pronto-socorro ou não, ou procure uma orientação médica e assim por diante, ou mesmo para orientações de uma forma geral. Nós temos uma série de conteúdos dentro da nossa plataforma e dentro dessa página, associados com a questão de meditação, com a questão de lidar com estresse, relaxamento, para que a pessoa eventualmente possa se preparar para dormir melhor. Então, assim, a ShareCare está hoje com uma oferta sólida de uma série de ferramentas que nós temos que podem ajudar as pessoas, ajudar as empresas, ajudar as operadoras e ajudar mesmo ao setor público para que a gente passe por essa crise de uma forma mais suave possível, se é que a gente pode comentar dessa forma. Nicolas, então focando nessas duas coisas, lado da teleconsulta, da telemedicina e também dessa informação confiável. Então, o que as pessoas precisam nesse momento é disso, de ter uma clareza do cenário, de saber o que está acontecendo, e também a telemedicina vem nesse sentido de agilizar o atendimento, esclarecer as dúvidas, facilitar a triagem justamente para não sobrecarregar o sistema de saúde. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso. Eu acho que a gente tem vários componentes para a telemedicina, ou que a gente chama de teleconsulta, né? Por um lado, como eu comentei, é importantíssimo que a gente coloque essa possibilidade para que muitas pessoas tenham acesso rápido ao suporte médico, onde eventualmente o médico possa fazer uma análise, um diagnóstico, e evite com que as pessoas vão ao pronto-socorro. Eu vou reforçar esse ponto. Pronto-socorro e hospital não é um local onde você vai buscar saúde. Né? Pronto-socorro e hospital é um lugar onde você vai buscar suporte para um problema, uma condição de saúde ou uma doença que você tenha. É importante, quem está circulando no pronto-socorro e no hospital são pessoas doentes, na sua grande maioria, ou com algum tipo de condição, ou com algum tipo de sintoma. Então, nós, de uma forma geral, dentro da saúde, a gente precisa tirar as pessoas, tanto do pronto-socorro como dos hospitais, se isso não for necessário. Veja, o que eu estou dizendo é que a teleconsulta, a telemedicina, ela se encaixa muito bem para que a gente possa fazer uma triagem mais adequada, de novo, de acordo com protocolos, para que a gente evite que as pessoas vão desnecessariamente. Eu vou reforçar esse ponto, porque nesse mesmo serviço que nós temos e nessa mesma triagem, existe um percentual de pessoas para as quais a nossa recomendação, a nossa orientação vá ao pronto-socorro o mais breve possível, porque o seu risco justifica a saída. Então, isso é extremamente importante para que a gente entenda que trabalhar através de protocolos é tudo dentro da saúde, para que a gente faça, de fato, um acolhimento e um suporte, identifique se a pessoa precisa de um grau maior de suporte, que ela vá esse suporte o mais rápido possível para que ela não agrave essa sua condição. Por um outro lado, o que nós temos através da telemedicina? Né? Nós temos a possibilidade de democratizar e de agilizar o suporte médico. Né? Então, eu acho que a gente vai desembocar para um suporte cada vez maior e mais flexível para que as pessoas possam ter um acompanhamento médico mais democrático, muitas vezes mais em conta, muitas vezes mais fácil e ágil, com que faz com que nós tenhamos ações e esse suporte médico indo ao encontro de demandas que fazem com que todo o sistema e com que o usuário lá na ponta tenha um acolhimento melhor.
Então, eu acredito muito que as ferramentas digitais, associadas tanto aos aplicativos, quanto à questão de teleconsulta ou telemedicina, tanto quanto várias outras questões, né, o suporte via bot, eu acho que tudo isso fará com que nós tenhamos cada vez mais a possibilidade de identificar riscos em saúde mais rápido, de dar o acolhimento na hora certa e de fazer isso de uma forma mais assertiva com um custo menor. Essa é a pegada da Sharecare, essa é a proposta da Sharecare, e nós estamos muito envolvidos com isso. Agora, nós precisamos combinar o jogo, porque a área da saúde não é para qualquer um, nós precisamos entender que existem riscos, sempre que a gente toma uma ação, existem riscos. Então, eu queria deixar isso bem claro também, porque nenhum medicamento é 100% garantido e é 100% seguro. Né? E na saúde nós temos essa questão, nós precisamos identificar qual o percentual aonde a coisa pode dar errado. Né? Então, tudo isso faz com que, eu acho, a gente acelere as questões associadas à tecnologia e telemedicina na saúde. Por outro lado, vamos buscar fazer isso de uma forma que seja ética, que seja clinicamente validada, baseada na ciência, né, para que a gente não tenha né, coloque os pés pelas mãos e se precipite em certas ações que podem ter consequências para o público em geral. Ô, Nicolas, para a gente encerrar essa entrevista, então, a gente está no meio dessa pandemia, essa grave crise que ninguém sabe qual vai ser o fim, né? Agora, dá para apontar algum legado do que essa crise vai deixar no sistema de saúde? Qual que é a sua percepção até o momento? Lucas, eu acho que nós temos dois pontos aí importantíssimos, né, como parte da nossa conversa até agora. Eu acho que isso vai desembocar em grandes mudanças da forma como nós trabalhamos e como as empresas vão passar a trabalhar daqui em diante. Nós mesmos na Sharecare já estamos contemplando algumas dessas mudanças. Tá? O que a gente percebe é que tem funcionado relativamente bem essa questão de home office. Eu diria acima das nossas expectativas. O que isso pode significar? Pode significar que a gente vai deixar uma parte maior da nossa população, talvez totalmente em home office. Uma outra parte, talvez, virá menos ao escritório. E talvez aquelas posições que nós tínhamos dedicadas aos nossos funcionários, elas passarão a ser posições flexíveis. Né? E provavelmente muito do que a gente vai fazer será cada vez mais remoto. Eu acho que isso vai ter implicações diversas. Só estou comentando aquilo que a gente está enxergando de uma forma mais objetiva, mas eu creio que na parte das empresas funcionarem e como nós faremos a nossa gestão e como nós trabalharemos em conjunto, eu acho que isso né, isso terá grandes mudanças. Para a área da saúde, eu também acho que haverá grandes mudanças. Toda essa crise gerou um grande alerta. Qual que é o alerta? Como é que nós podemos fazer, né? A gente está muito nessa discussão agora, né, se o lockdown deveria ser horizontal ou vertical. Qual que é o meu ponto de vista? Nós precisamos usar a tecnologia para que a tecnologia nos ajude a cada vez mais tomar determinadas ações mais agudas e mais fortes para aquela população que realmente necessite tomar essas ações. E, eventualmente, liberar uma série de pessoas que têm um risco muito baixo para que elas possam tocar suas vidas. E o embate que nós temos hoje está um pouco associado à questão de como nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que as ferramentas que nós teremos daqui em diante para poder, de fato, fazer um acompanhamento muito maior, baseado em inteligência artificial, em dados, em geolocalização, enfim, em identificação de riscos, muito mais próxima e muito mais dinâmica, eu acho que isso vai se acentuar de uma forma absurda. Eu tenho a impressão
que crises como essa nós vamos enfrentar de formas muito diferentes daqui em diante, com muito mais inteligência, com muito mais tecnologia, para que a gente tenha menos impactos do que aqueles que a gente já prevê aí com toda essa problemática. Então, eu acho que virão grandes mudanças, e aí estão as oportunidades. Como é que a gente pode abraçar essas mudanças e como é que a gente pode incorporá-las para que, de fato, isso nos faça muito melhores daqui em diante. Nicolas, muito obrigado, obrigado pela gentileza em esclarecer as nossas dúvidas. Lucas, foi um prazer conversar com vocês. Espero ter ajudado, enfim, e trazido algum conteúdo aí de relevância. Estamos totalmente à disposição. Agradeço novamente o canal e reforço aí a nossa mensagem. Nós precisamos, nesse momento, cada vez mais de solidariedade, de entender o problema como um todo e de atuarmos em conjunto. Não é hora de nós politizarmos essa questão, é hora de nós darmos a mão, cada um colaborando da melhor forma como puder, seja através de forma simples de doação, seja através de fazendo com que as suas empresas atuem da melhor forma possível para gerar um impacto na sociedade, um impacto social. Nós temos nas nossas mãos uma grande crise, mas uma grande oportunidade. Muito obrigado. Conversei com o Nicolas Totti Jr., CEO da Sharecare no Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima.